Seja muito bem-vindo, bigodináticos, nação bigodiana da nossa pacata cidade. Nós estamos estreando o nosso primeiro Bigodecast aqui na página Diadema Problema, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Você é meu convidado junto com o meu parceiro aqui. Eu sou Marcos Fidelis e ao meu lado... Lucas Batistella, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para mostrar um pouco da nossa pacata cidade. E hoje nós temos conosco um convidado ilustre, a careca mais seduzente da nossa cidade. Estamos com aqui nada mais, nada menos com ele, aqueles que vocês tanto pediram, o Filipão! Tudo bom, gente? Seja muito bem-vindo, Felipe. A gente está muito feliz de te receber aqui. A gente tem algumas perguntas que talvez não sejam tão legais, mas que chegam pra gente todos os dias, que a gente gostaria de ouvir direto de você, para nos responder todo mundo que segue a página. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marcos. É uma alegria estar aqui para a gente debater as questões da cidade. Vocês têm uma forma também, a gente estava conversando um pouquinho, subindo aqui para o estúdio, né? Nós incentivamos e valorizamos muito a participação popular, porque é ouvindo o povo, ouvindo os cidadãos, ouvindo as cidades que moram nessa pacata, às vezes nem tão pacata cidade, que a gente ouvindo que nós vamos corrigindo as coisas. E vocês têm um espaço e um lema que já ganhou uma dimensão e com muito valor na cidade, que é Diadema Problema, e eu fico olhando para isso para dizer, talvez uma Diadema com menos problema. É isso aí, é isso aí. Gente, hoje eu tive a honra, o prazer e a moral de receber o Filipão aqui. E se vocês repararam, ele está com uma sanfona. Aliás, muito temático pro mês que a gente tá, né? É isso aí. Mas vamos parar de falar um pouquinho? Eu duvido o Filipão tocar um pouco de sanfona pra nós. Fica à vontade, prefeito. Vamos começar então, né? Agora a gente falou da festa junina, festa de São João, então vamos pensar aqui que a gente vai tocar um pouquinho isso, né? Vamos lá então! Veja, olha só, inusitado, eu diria. Eu duvido que na nossa região tem algum prefeito que toca sanfona. Aliás, fica o desafio, né? Eu quero ver, vamos fazer uma batalha de sanfona entre os prefeitos? Ah, seria uma boa, hein? O que vocês acham? A batalha de sanfona dos prefeitos da nossa região. Lucas, não só sanfona, pode ser flauta, pode ser violão, pode ser piano, pode ser alguma coisa, pode ser até um cantor. Eu sei, ó, o Tortorello cantava. Será que dá pra montar uma banda, prefeito? Montar uma banda, porque é o seguinte, a música é essencial na vida de todos nós, né? Eu acredito, pratico isso. Pena que tô com menos tempo para tocar a minha sanfonia, o meu pianinho, né? Mas isso é muito bom pro corpo, principalmente pra alma, pra gente poder relaxar, pra gente poder... A música é uma coisa que vem lá do alto, uma coisa misteriosa. Eu fico muito feliz em ouvir que você tem menos tempo para tocar sanfona, que é sinal que ele tá trabalhando. Tá trabalhando. O homem tá trabalhando. Uma pacata Diadema. Antes da gente continuar, deixa eu só dar um recado muito rápido. Você que tá nos assistindo, se liga só, porque nós temos parceiros especiais que estão nos apoiando nessa produção super sensacional, que com toda certeza a cada semana você vai se surpreender com os convidados que vão sentar aqui nessa mesa. Estreando hoje com chave de ouro com o nosso prefeito Felipe, mas nas semanas seguintes também com muitas novidades legais. E o mais legal é que para isso a gente conta com muitos parceiros. Se liga só. Com o Diadema Integra, você terá mais economia no final do mês. O aplicativo de celular identifica o seu trajeto quando você passa pela catraca de um dos terminais, reconhece a integração e devolve R$ 1,15 em crédito no cartão de transporte para ser usado dentro da cidade. É tecnologia e economia para você. Vá até a loja física da Sou Mais Diadema e retire gratuitamente o seu kit Diadema Integra. Aponte a câmera do celular para o QR Code, baixe o aplicativo, faça o cadastro, insira o CPF e complete seus dados. Autorize a sua localização. Na tela principal você poderá acompanhar o resumo da sua viagem e os créditos acumulados. E fique atento, os valores de crédito e o trajeto da sua viagem levam 7 dias para serem processados.
Esse tempo serve para validar as informações do trajeto e não haver nenhum problema. O resgate é automático e o valor mínimo para uso dos créditos no seu Diadema Integra é a partir de R$10. Mantenha sempre o seu celular ligado e com as configurações de localização habilitadas para o app. E pronto, você já pode fazer a sua viagem sem se preocupar com as catracas. Diadema Integra, a solução digital para as catracas. Prefeitura de Diadema, trabalho que faz a diferença. Prefeito, agora que nós já apresentamos os nossos amigos e parceiros que estão sempre com a gente aqui no podcast, vocês vão ver mais vezes, me diz uma coisa, como é que você veio parar em Diadema? Eu ouvi que foi por amor. Como é que foi isso? Foi, eu acho que um conjunto de ações e, né, os encontros da vida, né? Eu me filiei ao PT desde 81 e vi a eleição de Diadema, a única cidade que o PT ganhou naquela época, 40 anos atrás, em 82, com muita alegria. E em 82 eu não era casado, eu namorava a Inês já, nós éramos namorados, e ela estava concluindo o curso de assistência social. Em 83, o prefeito da época, Gilson, fez uma seleção pública com pessoas que estavam saindo da PUC, onde ela se formou, e ela passou nessa seleção e veio trabalhar aqui, em 83. E isso fez com... Nós nos casamos em 84, e ela trabalhava, olha só, no movimento de favelas, né, no movimento de construção e reurbanização de favelas, e as reuniões eram de sábado, 7 da noite. Então você imagina, eu tinha que falar, bom, eu vou na reunião com ela, eu perco a namorada. Então eu vim, e aí conheci a equipe, conheci o Gilson, conheci a Eliette, a esposa dele, o pessoal, o Amir Cair, que era o secretário na época. Então essa foi a ligação. E vamos lá, aí nós casamos em 84, eu continuei vindo aqui, trabalhava já com o setor público como engenheiro lá na prefeitura de Osasco, né, e o Gilson sabia disso. E aí teve o seguinte, em 86, você viu aqui eu dando uma palhinha na sanfona, e naquela época eu trabalhava, né, lá na prefeitura de Osasco, tinha uma vida um pouquinho, eu não era prefeito, nem de secretário, nem nada, tinha 5, 6 horas, a hora que terminava o expediente, e eu tocava piano, eu aprendi o seguinte, eu estudei 10 anos piano, e também teclado, na época, órgão eletrônico, até tocava em casamento, tocava em festa, tocava em carnaval, tocava em bailes, né, assim, dos meus 14, 15 até os 20 anos, né. Mas aí o piano era difícil para carregar, então eu ia para a praia, depois o pessoal levava violão, flauta, eu falei, bom, então eu tenho que trocar alguma coisa que dá para carregar. Um portátil. Portátil. Aí eu comecei a aprender um pouquinho de sanfona, né, de acordeão, e em 86, para inaugurar o BS do Jardim ABC, no governo Gilson, o secretário de saúde era o Zé Augusto, a comunidade e a Inês, a minha mulher, na época a gente era casado, ela organizaram uma quadrilha para dançar na festa de inauguração da UBC. E ela falou, meu marido toca uma sanfoninha, tá atrás. Então eu fui lá e toquei, né, para a quadrilha do... Aí quando eu conheci mais o Gilson, o Zé Augusto eu conheci naquele período, o Chico PT, que era presidente do PT, e enfim, então foi de certa forma a minha ligação já partidária do PT, a minha companheira Inês, que veio antes de mim para cá, e a música é a sanfona, porque eu fui tocar, daí o pessoal falou, olha, conheci mais ele, no fim do ano de 86, o Gilson falou, olha, tem uma mudança aqui que eu queria fazer, nós não conhecemos nenhum engenheiro, tal, me chamou. E foi uma surpresa, ele me chamou no fim de 86, eu estava no IPT, nessa época eu já tinha saído da prefeitura de Osasco e entrado no Instituto de Pesquisas, né, Tecnológicas, IPT, lá na cidade universitária, e no telefonema dele falou, olha, você pode vir aqui amanhã para falar comigo, nós temos uma coisa para ouvir tua opinião, tal. Aí ele falou, o seguinte, eu estou trocando o secretário da época, era diretor do departamento de obras, e eu queria convidar você para assumir, né? Aí, assim, de bate-pronto. Então, eu pedi uma semana, e aí eu conversei com as pessoas, e fiquei muito honrado com o convite. Foi isso, foi assim que eu aterrisei, e me fixei raízes aqui, né? A minha relação com Diadema. Eu tinha trabalhado aqui como engenheiro anteriormente, antes do PT, numa fábrica lá na Fagundes de Oliveira, né?
acompanhando a construção de um galpão e fazendo um projeto estrutural lá da fábrica. E daí, acompanhando, torcendo muito por essa questão que o PT assumiu a primeira cidade, única cidade do Estado, e aí, enfim, essa coisa deu tão certo que a gente depois continuou secretário de obras, e aí vem essa história toda, é a 4ª vez que eu sou prefeito, e eu tenho profunda gratidão por essa cidade, porque aí eu me senti muito mais engenheiro, me senti muito mais cidadão, me senti muito mais um agente político, ajudando a construir, a trazer benefícios para a cidade. Perceba que foram 3 paixões ao mesmo tempo. Inês, Diadema e a música, bicho. E a música. Você viu o que ele trouxe pro nosso Rapaz, estúdio? isso é sensacional. O melhor de Chitãozinho e Chororó. Que eu tocava também, ó. As musiquinhas sertanejas. Tem uma música que é o Fio de Cabelo. Que tem ali, tipo, eu tocava também Luiz Gonzaga. Eu preciso refazer o repertório. Vamos marcar, em vez de um dia a gente falar de política, nós vamos falar de... Dá um tempinho. Vamos falar de sanfona. Falar de sanfona, de música e de um repertório melhor do que só as 2 musiquinhas que eu toco. Que legal. Mas eu vou aproveitar aqui e já tirar uma casquinha desse assunto. Que o prefeitão, que o nosso prefeito ouve no dia a dia, bicho? Porque o senhor apresentou aqui pra gente, Esperando na Janela, um clássico, tocou um tema junino. Ó, eu gosto muito da música brasileira, vocês veem aí essa questão. Eu tenho ouvido recentemente muito o Zeca Pagodinho, porque ele veio pra cá de samba, eu gosto. Bete Carvalho, o Martinho da Vila, eu gosto muito de Bossa Nova, gosto muito do Tom Jobim, do Chico, do Caetano, e tem uma certa dificuldade com os grupos mais recentes, mais novos, né? Mas porque eu gosto de música clássica também, gosto de jazz, né? De blues, gosto de uns músicos americanos que são fantásticos, né? Pixinguinha, Chorinho, a música brasileira fantástica, né? E ouço em casa no domingo de manhã, quando eu posso, eu ponho a musiquinha. Ultimamente eu tenho ouvido bastante o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Muito legal, prefeito. Prefeito, falar um pouquinho sobre a sua família ali. Eu sei que é um lado que a gente muitas vezes não expõe com relação aos agentes públicos, né? Então hoje você é casado com a Inês há quanto tempo? Eu sou casado com a Inês, nós casamos o dia 20 de outubro de 84. Então, o ano que vem, nós vamos fazer 40 anos de casado. Que legal! E um casamento de muitos entendimentos, de muito amor. De vez em quando, algumas coisas que a gente precisa sentar e conversar. Então, a Mas Inês... que gerou 2 meninos que são para nós orgulho. O xará seu, o Lucas, que é o mais novo, o Pedro, que é o mais velho, um 34, um 30, né? Enfim, e você vai me perguntar, de vez em quando as pessoas perguntam assim, quem é político da sua família, né? Não tem, quer dizer, próximo assim não tem. Meu pai não era da política, minha mãe, minhas irmãs, né? E até tem uma história que a minha mãe perguntaram para ela, falou, mas a senhora tem esse... Ela veio numa das posses minha, e a minha mãe perguntou, isso aí depois alguém vai querer pegar na oposição, mas não tem nenhum problema, porque é uma história de amor da minha mãe, eu posso contar aqui. De mãe vale tudo. De mãe vale tudo. Então, aí perguntaram para ela, falou, olha, dona Dora, o seu filho é prefeito, é a 2ª vez que ele está sendo prefeito, como é que você tem outro filho político? Falou, não, eu tenho 5 filhos, 4 meninas e o José. E o seguinte, as 4 estudaram e ele virou prefeito. Mas falando... Mas ela falou na maior da ingenuidade, Sim. porque é o seguinte, as 4 irmãs minhas fez doutorado, a outra fez mestrado, a outra fez bacharelado, a outra foi estudar nos Estados Unidos, a outra foi no céu. Mas você estudou bastante também. Eu estudei, eu sou politécnico com muito orgulho, né? Fiz engenharia na Poli, fui fazer pós-graduação em Harvard. Isso, é isso que eu queria ouvir. Aliás, esse é um ponto, né? Mas é isso que pega, mas ela foi muito, falou assim, não, o único que foi pra política foi ele, isso que ela quis dizer. Mas tá bom. Meus tios não tem, o meu avô, inclusive, eu convivi muito com ele, né? O meu pai era médico, e era médico do Emílio Ribas, e fim de semana, quase
né, a gente convivia pouco, ele tinha também consultório no interior, muita cirurgia, era cirurgião, então eu convivi mais, eu era o único neto do meu avô, né, pai da minha mãe, e eu convivi muito com ele. E aí quando eu entrava no PT, e a minha avó também, ela chegou um dia para minha mãe, né, e começou quase a chorar. Falou, ai, Dora, eu me chamava de Júnior, né? O Júnior eu acho que é comunista. Eu comecei a participar do movimento estudantil, movimento de defesa da Amazônia. Então, a escola, a USP, né, num momento tão importante. E aí o meu avô, ele falou assim, não se mete em política, não, esse negócio não é bom, né? Eu falei, não vou, eu não estou na política, eu sou engenheiro e tal. E o seguinte, uma semana antes dele morrer, eu fui visitar ele no hospital, e foi exatamente, o meu avô fazia aniversário no dia 5 de abril, e dia 5 de abril de 92 teve uma prévia no PT, e ele morreu infelizmente 4 semanas antes de fazer o aniversário. E eu fui visitar ele no hospital. Aí eu falei para ele, vai ter o pessoal está falando aí que você é prefeito, você falou que eu não me meto em política. Ele estava deitado já no leito, assim, com bastante debilidade já, né? Daí ele falou, mete as caras, vai mesmo. Se esse é o caminho que você tem que seguir, vai em frente. Aí eu falei, meu... Então, realmente uma vocação que ele percebeu. Então foi isso, acho que é essa história aí que a gente... Você brincou que as suas irmãs estudaram, sua mãe falou isso, mas você também estudou bastante, né? Como você mesmo falou, você estudou na USP e depois fez uma pós-graduação que acho que é almejada por muitas pessoas, que é em Harvard. Como que você foi parar em Harvard? Então, Lucas, é o seguinte, né? Eu tinha um projeto de estudar, terminando o meu 3º mandato, né? Porque é o seguinte, eu fiz um curso de mestrado, só não concluí. Eu fiz Ciências Sociais na USP, né? Então eu sou formado na Poli, em 79, engenheiro civil. Aí eu percebi a importância da questão da política e da realidade social que o país vivia, com essa contradição, essa desigualdade enorme. Eu fiz o vestibular novamente, entrei nas Ciências Sociais lá na USP, fazia estudava à noite, fiz 3 anos, não concluí. Na época, inclusive, Dona Ruth Cardoso era professora, Marilena Chauí, enfim, diversos professores. Foi lá que eu fiquei sabendo que Diadema tinha ganho as eleições, que tinha um rapaz que estudava com a gente à noite nas Ciências Sociais e era de Diadema. E daí que ele chegou, porque demorou 3 dias a apuração da eleição de 82. Aí ele chegou, ganhamos Diadema, ganhamos Diadema. E depois eu continuei, eu fiz também uns cursos de especialização na Poli para a questão de pavimentação, porque quando eu cheguei aqui em Diadema, 80% da cidade sem asfalto, e eu vinha como engenheiro atuando mais na área de fundações e estrutura de concreto. Então eu falei, pavimento eu preciso aprender um pouco. Eu voltei para a Poli, fiz 1 ano de especialização nessa área de pavimentação. E quando eu concluí os 3 mandatos, eu falei, eu queria ter uma experiência, querendo morar fora. Eu tinha ido na Alemanha e tinha lá uma fundação, a Fundação Friedrich Ebert, né, que convidou prefeitos para conhecer o federalismo alemão. E eu estava imaginando, eles propuseram isso, podemos ficar 1 ano, nós temos bolsas aqui. Eu falei, eu não falo alemão, inglês eu me viro um pouquinho, e surgiu essa bolsa de Harvard, através de uma amiga que o marido dela fez esse curso, e é muito legal, que é o seguinte, na verdade foi um concurso que eu fiz, teve 110 concorrentes para 10 vagas, eu fui habilitado, fui classificado, 8 americanos e 2 estrangeiros, em 2009, logo que eu saí do prefeito. E fui, portanto, classificado e passei, fui aprovado para poder ter uma bolsa para profissionais em Harvard, não é para acadêmicos. Era gente que atuava, foi na Escola de Arquitetura de Harvard, gente do setor público, da gestão municipal, do paisagismo, de arquitetura, que ficam, até essa bolsa existe até hoje, 50 anos, né? Foi um milionário lá dos Estados Unidos, doou 30 milhões de dólares na época, e esse recurso financia essa bolsa até hoje, né? Então eu fiquei lá 1 ano, a minha família foi, o Lucas e o Pedro foram, o Lucas estava no ensino médio, fez o ensino médio lá, na cidade de Cambridge, né? Fica uma cidade onde fica a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard, fica o MIT, fica outras universidades, né?
uma escola que ele fez, que teve lá, o Matt Damon estudou lá, o Ben Affleck estudou lá, quer dizer, então, mas o seu xará, entendeu? Estudou, foi muito bem, ganhou um prêmio de química, o Lucas lá, fez uma prova. Então, eu acho que a família se adaptou, gostou, eu fiz vários amigos, né? Lá, a Nova Inglaterra, que é Massachusetts, aqueles 6 estados do norte americano, é um pessoal muito mais aberto do que, vamos dizer, a média dos americanos. Certamente lá eles não votam no Trump. Então, e lá eles falavam um pouco assim, ó, eles me chamavam de José, né? Porque é o primeiro nome, né? Falou, José, você aqui você está numa bolha. Você conhecer aqui, você não está conhecendo os Estados Unidos. Aqui a gente... E é verdade, depois a gente... Enfim, foi uma experiência fantástica, eu abriu minha cabeça muito, né? Hoje eu estou me sentindo um prefeito muito mais preocupado com questões da humanidade, da cidade, do conforto, do bem-estar, dessa questão de como é que essa questão da ciclovia, da ciclofaixa, aquilo foi um conceito que eu tive lá. Eu conheci algumas cidades americanas, umas 3, 4 que estão no top, assim, por exemplo, eles, em Boston, eles tiraram o elevado do automóvel e fizeram um parque linear. Propuseram uma cidade amiga da bicicleta, né, de incentivar essa nova forma de mobilidade, né? Então, incentivar muito a questão de valorizar o pedestre, né? Então, isso tudo, e conhecendo outras experiências. Eu tive um colega chinês, que era de uma cidade também, que teve uma explosão, então foi fantástico, de conhecer experiências de outros países, né? E, ao mesmo tempo, se preparar para um mundo mais urbano, né? A humanidade, há 6, 7 anos atrás, deixou de ser rural para ser urbana, e o Brasil, há muito tempo, deixou de ser rural para ser urbano. Então, acho que todos os desafios que eu me senti muito com esse curso mais preparado para, né, não tinha intenção de voltar a ser prefeito, um projeto meu de 3 prefeitos, mas a vida Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, acho que o prefeito mencionou um assunto que são as ciclofaixas, ciclovias, que, aliás, é uma dos pilares aí da mobilidade urbana na sua gestão. Mas tem uma questão, tanto quanto polêmica, que a gente recebe muito na página, prefeito, mas muito na página, que é a questão dos radares. Estão te apelidando de Felipe Radar, prefeito? Não, é o seguinte, não é uma coisa nova. Essa cidade tem 20, 30 anos atrás que convive com isso, com radar. Não só Diadema, toda a grande São Paulo, as grandes cidades, as estradas paulistas, estradas brasileiras, já virou um instrumento. Então vamos lá, nós temos que fazer do radar um instrumento que não seja uma armadilha, mas que seja um instrumento em favor da vida, da saúde das pessoas que são pedestres, que sofrem mais, mas também os motoristas e quem utiliza os automóveis. Então falo assim, ó, anda a 50 que você não é multado. Anda 40 quando enfrente uma escola e você não será multado. E a gente precisa ter essa conscientização, porque os números revelam isso, Marcos. Os números revelam que onde há um controle de velocidade, reduziu drasticamente. Devolvo para você. Você lembra a polêmica dos 50 por hora em São Paulo, com o Haddad? Eu estava lá, eu era secretário dele. Bandeirantes. Você lembra a polêmica das faixas exclusivas de ônibus? Na 23 de maio, nas grandes avenidas, na Radial Leste, nas faixas exclusivas com horas, inclusive intermitente, de manhã na Indianópolis, por exemplo, num sentido não pode ter estacionamento, depois na volta. E os radares e a redução da velocidade. O Haddad não ganhou a eleição, ganhou o concorrente dele em cima desse tema. Ele tirou? Não tirou, manteve porque os dados são evidentes de falar da segurança. E eu quero aqui, né, de certa forma, rejustificar, tranquilizar e dizer de um outro fator muito importante que esse radar vai trazer, que é uma crítica que eu ouvia muito da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança do Estado. Prefeito, Diadema não tem detecta. Nós temos o que é o detecta? Acho que o pessoal aqui que está nos acompanhando sabe, quem ainda não... O detecta é um instrumento, é um aplicativo com uma tecnologia do governo estadual, que através da identificação da placa, essa é lançada numa nuvem de bancos de dados, onde você tem as placas de carro roubado. E aí, se tiver o carro roubado passando ali naquela barreira, naquela situação, você consegue identificar, o carro foi roubado, passou em tal lugar, e é uma forma de você reduzir furto e roubo de automóvel. E Diadema não tinha. E agora, desses 17 novos radares que nós estamos implantando, 10
terão o Detecta, né? Ainda vai estar funcionando agora a partir da segunda quinzena de julho. Nós vamos fazer agora uma campanha para reforçar essa conscientização que eu te disse. O radar não será uma armadilha, não vai ter radar móvel, é um radar que está lá, todo mundo vai ver, vai ter uma placa enorme, as pessoas vão ler. Olha, radar, fiscalização eletrônica nessa via, reduz a velocidade, nós não queremos seu dinheiro, nós não queremos a sua multa, nós queremos que você respeite o trânsito e respeite a vida, é isso. Tem um ponto muito importante sobre o Detecta que eu acho que é bem legal, se a gente pega um comparativo de outras cidades. Eu acabo circulando pelo ABC e é muito incrível quando a gente vê um carro, situação de um carro, vou citar um exemplo que eu conheço, a Almirante de la Mar ali em São Caetano, por exemplo, os carros que acabam sendo furtados em São Paulo e que entram em São Caetano, ou que são furtados em São Caetano e que entram em São Paulo ali pela Almirante de la Mar e por aquele cruzamento. Aquele cruzamento. A divisa. Isso, é incrível a rapidez que a GCM, a Polícia Militar, consegue atuar quando passa um carro por ali. Ou seja, o carro roubado passou por esse radar, ele já é detectado, literalmente detectado, Exato. E é informado à polícia automaticamente, é isso? Tem um alerta, tem um alerta que pisca e fala, ó, passou por aqui um carro que está no banco de dados de carro roubado. Agora você volta e pensa no cidadão, por exemplo, não acontece com a gente, mas alguém teve um carro roubado. Teve um carro roubado. Inclusive, eu quero falar daqui a pouco sobre segurança. Eu vou. O prefeito não me leva a mal, não, mas o que o Bigode mandou. Hoje é o principal eu perguntar algumas coisas. Você tem um carro roubado. Você vai procurar onde? Com o Detecta, você consegue saber pelo menos qual foi a rota que o bandido tomou. A polícia consegue atuar muito mais rapidamente, né, prefeito? Posso te falar, Marcos, nós tivemos já uma experiência importante com esses novos totens que nós colocamos. E eu aproveito para separar uma coisa da outra e de outra de coisa. Então, uma coisa é uma coisa, outra totem coisa é outra não multa, coisa. Né, prefeito? Totem não multa, totem protege a vida das pessoas. Infelizmente, a nossa cidade ficou aí 4, 5 anos sem ter nenhum sistema de vídeo monitoramento. Tinha um montado, foi desmontado, com 74 câmeras. Em algumas delas nós vamos reabilitar agora, porque é outra tecnologia. Nós colocamos 25 totens, cada um com 5 câmeras, são 125, e nós colocamos perto de 200 câmeras nas escolas municipais e nas UBS. E das imagens do totem resolveu esclarecer um crime, inclusive contra um policial militar, então mostrando que a cidade voltou a ter estratégia, voltou a ter inteligência, voltou a ter, até convido vocês, não sei se vocês já tiveram lá, mas agora vê operando. Tive na inauguração, vários jornalistas estiveram lá, ali na Avenida Ulisses Guimarães, a nossa central de vídeo monitoramento, tem, ligado à GCM, e nós franqueamos, ali tem um espaço para o bombeiro, para a defesa civil e principalmente para a polícia civil e polícia militar. O delegado seccional e o comandante do 24º Batalhão da PM, eles me justificaram, eles estão com um efetivo ainda reduzido, então nós combinamos o seguinte, a GCM opera por enquanto, a central de vídeo monitoramento, até temos esses policiais que poderão ficar lá, mas já solicitaram quase que um dia sim, um dia não, as polícias requisitam imagem de tal lugar para poder solucionar crimes na cidade. Então é isso, a gente quer com isso melhorar as condições de segurança de Diadema, que é o principal problema. Eu faço pesquisa a cada 3 meses na cidade para saber o problema. Antes, Diadema tinha duas ações ou duas áreas que disputavam medalha de ouro e de prata. Primeiro e segundo lugar. Saúde, segurança. Saúde, segurança, saúde, segurança, segurança, saúde. Agora, a segurança está com a medalha de ouro como o principal problema da cidade, com 10 pontos acima da saúde, mostrando que a gente tem avançado nessa questão da área da saúde, ainda muito por fazer, mas para nós um alerta, portanto, é nosso foco. Daí já aproveito e já vou falar disso, Lucas, tá? 50 GCMs a mais convocados e treinados para a gente melhorar, 3 milhões de reais que o Benedito Mariano já mandou para o Dino. Eu tenho ido para Brasília cada 15 dias agora, depois com a minha saúde restabelecida, com a facilidade de poder falar com os ministros, independente de ser ministros do PT, ministros do governo Lula, mesmo que são de outros partidos. Mesmo porque você é amigo do Lulão, né? A gente, pois é. Amigo do Lulão. Eu tenho muito orgulho e é verdade. Sou amigo dele, sou um companheiro dele, né? E o Lula ficou 3 vezes me ligou quando eu estava doente, que eu estava internado. Então, acho que isso facilita também, você tem razão. E nós estamos levando um recurso para o Dino para trazer 4 bases móveis, mais equipamentos, mais apoio
para a nossa GCM. Mas uma dúvida, assim, esse tema de segurança é um tema que chega diariamente para nós na página. O Bigode manda pra gente todos os dias, assim, olha, chegou aqui um vídeo, chegou aqui um assalto, as pessoas, o carro furtado. Celular, principalmente. Isso. Foram furtados, né, foram roubados num ponto de ônibus. A preocupação é, quando a população vai ter essa sensação de segurança maior, assim, as pessoas querem saber isso. É verdade. O Lucas, isso é um desafio enorme, né? Eu acho que a gente, Diadema, a segurança, eu sempre falava, quando nós vivemos aqui uma crise muito forte com uma questão de homicídios, né? Homicídio é o crime mais hediondo, o crime mais perverso que tira a vida das pessoas, o bem mais precioso que nós temos. Então, a cidade vivia aquele clima de total insegurança, né? E a gente foi avançando, fizemos várias ações. Hoje a situação, um homicídio no mês já é demais, mas naquela época tinha 30 homicídios por mês. Então nós focamos, e o que eu estou dizendo? Porque a gente percebia que essa questão da segurança com relação a homicídio é hoje uma mesma situação parecida com a questão do furto e do roubo, né? A segurança, ela tem um raio e trovão com céu azul, né? Quer dizer, você tem que estar sempre muito alerta. Ela não avisa, vai chover, vai ter outro vão, de repente acontece um furto em tal lugar, acontece gente que a nossa cidade é uma cidade da grande São Paulo, você tem gente de fora que vem para cá, você tem gente de Diadema que vai para outro lugar. Quer dizer, nós precisamos investir basicamente nessa questão, olha, prevenção, então, os totens, aumentar a GCM, presença dos policiais nas vias públicas, vídeo monitoramento, comunicação, a presença deles para dar esse sentido. Agora, aconteceu um crime, eu até vou falar para vocês aqui, uma coisa que foi muito triste, a semana passada, até um parente de uma militante nossa, aliás, assessora da vereadora Lilian Cabreira, lá no Paineiras, não sei se vocês... Foi o caso do rapaz o rapaz que tinha deficiência auditiva, o agressor chegou, fez uma abordagem e matou essa pessoa. Ele foi preso ontem. Ele foi preso nós publicamos, acho que a foto hoje ele foi preso ontem, nós falamos com o seccionário, nós já identificamos, já tem a fisionomia dele, nós fomos na casa dele, o avô e a irmã já reconheceram, é ele mesmo, e nós estamos ele foi preso em Itanhaém, foi preso parece que na Baixada, né? Então, isso não justifica, não vai dar vida para a pessoa de volta, mas você fala, olha, antes Diadema tinha 90% de crimes não esclarecidos, agora todos os crimes estão sendo esclarecidos e os agressores punidos, presos, então isso vai dando mais essa sensação de segurança. Agora, temos muito que avançar, né? E cobrar do governo do Estado, né? O prefeito entrou na questão de segurança porque é uma questão importantíssima para a cidade. Eu não podia simplesmente falar, não, esse problema não é meu, podia achar, não é meu, isso é do Estado, e é verdade. A GCM foi uma luta dos prefeitos para falar, nós queremos compartilhar a solução desse problema. Porque nós estamos aqui no território, o governador está longe, em muitas cidades não estão. Agora, não dá para eximir o Estado, né? O Estado tem que colocar mais polícias militares, mais polícia civil, mais equipamentos, utilizar, por exemplo, nós estamos numa central de vídeo monitoramento, o comandante do 24º Batalhão ficou, né, muito feliz e ficou, sabe, de boca aberta quando foi lá e falou, olha, prefeito, pelo amor de Deus, isso aqui é um sonho, a gente gostaria de ter, né, um investimento que nós fizemos rápido, né, foi uma situação difícil, o ano de 22, 21, então nós precisamos ter isso, o governo do Estado precisa assumir cada vez mais, e quer dizer, o Detecta é um instrumento do governo do Estado, né? Essa questão de ter mais, nós precisamos agora ter mais operações que nós fazíamos, Operação Centopeia, operações presentes nos bairros, o bairro mais seguro, esses equipamentos, que é em cima do equipamento mais utilizado para esse tipo de furto e de roubo, que é a moto, né? As motos, então, é o seguinte, nós vamos apertar cada vez mais essa questão de bloqueio, de exigir documentação, de ver motos que são roubadas e que são utilizadas para praticar assalto. E é importante que a população compreenda também, né? Quando a gente fala de bloqueio, a gente recebe bastante, né, na página também. Tá tendo bloqueio em tal lugar, tá tendo bloqueio em tal lugar. Tudo isso também é para promover a segurança. É importante que a população também saiba. Aproveitando, dando um recado aqui para o nosso técnico. Deixa eu te falar do seu técnico. E uma outra coisa que também, a tecnologia e os aplicativos todos, né, fazem com que a polícia tenha que ter, as forças de segurança, tem que ter outra estratégia.
Porque o Waze já vai lá e mostra. Não, exato. O nosso comandante da GCM falou assim, prefeito, sabe o que acontece? O senhor está falando muito da Operação Centopé e tal. É verdade, mas antes a gente não tinha esse problema. Agora a gente faz um bloqueio e meia hora todo mundo fica sabendo porque o Waze fala, o outro fala, o aplicativo fala, o grupo de WhatsApp fala, e aí as pessoas que... Pessoa de bem passa. Pessoas que não tem dívida nenhuma, agora o cara que tem dívida com a segurança, que está com uma cabeça atrapalhada para querer assaltar alguém, ele vai desviar. Então nós temos que também, drone. Nós temos que utilizar drone, nós temos que usar inteligência, nós temos que fazer formas de fazer com que a própria viatura possa acompanhar. Enfim, vai exigir de nós mais criatividade. Da tecnologia, da criatividade, né, prefeito? O senhor falou que a segurança é a medalha de ouro. E eu já vou, de problema. Eu já vou mudar aqui para prata. Tá. Prefeito, uma das outras questões que também pontuam muito na nossa página, que o Bigode sempre nos repassa, que sempre o telefone toca, olha o que está acontecendo aqui, principalmente nos hospitais da cidade aqui, é em relação ao atendimento de saúde. A população vem reclamando bastante. A gente sabe que existem algumas ações que estão sendo feitas e alguns projetos que estão sendo desenvolvidos. O que o senhor pode falar para a população de Diadema, para a nação bigodiana que está nos assistindo, sobre a saúde em específico? Perfeito. Antes de você falar, eu vou só dizer uma coisa. O povo cobra e clama por uma melhoria na saúde. E assim, isso o Bigode passa pra gente todos os dias. Todos os dias chegam muitas questões de saúde. Fala pra gente que vai melhorar, prefeito. Dá uma luz aí, pô. Vai melhorar, já está melhorando, nós já temos indicadores que mostram isso, eu já falei para vocês. Quer dizer, a própria população, em relação a um ano atrás, já reduz em 10 pontos a saúde como o principal problema. A segurança, então, é o seguinte, tá bom, não tá bom. Pode melhorar, pode melhorar. A saúde sempre foi um grande desafio, Lucas. As pessoas vão lembrar que a minha segunda e terceira eleição de prefeito, na década de 2001, 2010, eu, na verdade, não estava enfrentando um adversário. Eu enfrentava uma figura que colocava um estetoscópio no pescoço, dizendo o seguinte, Diadema está doente e precisa de um médico. Diadema está doente e precisa de um médico. Então, a saúde ela era um problema e, ao mesmo tempo, era usada como uma forma, vamos dizer, de simplificar e de fazer um debate político superficial. Não é? Nós encaramos isso com muita seriedade. Foi aí que nós falamos, a Diadema precisa ter uma política de saúde. Então, foi quando trouxemos o SAMU, foi quando a gente fez o quarteirão da saúde, foi quando a gente melhorou o acesso do pronto-socorro, Tanto é que as pessoas... Eu voltei a ser prefeito porque as pessoas muito falavam assim, na tua época a saúde funcionava melhor. Nós tivemos os 8 anos que me antecederam, infelizmente, retrocesso enorme na área da saúde. Inclusive o prefeito que andava com o estetoscópio, o candidato a prefeito e esse prefeito que andava com o estetoscópio pendurado do pescoço, ele foi secretário de saúde e não se elegeu nem para vereador. Então, mostrando que as realidades mudam, que nem sempre o que você usou lá atrás vale para agora. Então, nós chegamos aqui com uma situação muito deplorável. E eu falava isso, e as pessoas me dizem assim, já depois de um ano, para de reclamar. Por isso que nós pusemos você aí. Então, é isso. Então, eu pegamos uma situação difícil, avanços. 20 UBSs, todas desorganizadas. 18 já estão com o conceito de UBS nota 10. Essas áreas é onde que nós já estamos tendo o reconhecimento da população que houve melhor. Com os médicos, com o remédio, com a limpeza. A grande questão é a saúde. Eu falei aí dessa coisa da segurança que tem raio com céu azul. E a saúde é o seguinte, as pessoas precisam de atenção no momento de falha da sua saúde. Eu sei o que é isso. Eu vivi recentemente. Quer dizer, muitas vezes na chegada de uma UBS, uma mãe com uma criança doente, uma pessoa que está de mau humor porque está com uma dor, está com algum problema que ela perturba a dor física e mental. A pessoa fala, sabe que eu estou com alguma coisa grave? Então, a abordagem, o cuidado tem que ser com muita humanização. Isso é a principal. Hoje, não é a falta de médico que está em primeiro lugar, nas pesquisas que nós fazemos, é a falta de atenção, de carinho. Então isso, nós estamos trabalhando com muita dedicação, com as recepcionistas, com a atenção das nossas UBS, com as gerentes, mas estamos avançando muito.
na unidade básica de saúde. Onde é o desafio que nós vamos enfrentar agora, Lucas? A urgência e emergência. É verdade, Diadema hoje, na região lá de... Hoje menos porque é o seguinte, nós estamos conseguindo... As pessoas, vocês podem fazer essa consulta no Diadema Problema, né? E eu tenho falado agora, nós vamos fazer um programa que se chama Diadema com menos problemas. Aí, Bigode, fica a dica para você, Diadema com menos problemas, ou Diadema solucionando alguns problemas, porque nós não podemos viver com uma cidade que sempre vai ter problema. Então, à noite lá no Paineiras, a nossa que era uma UPA, não é mais, é um pronto atendimento, tem pediatra à noite, tem médico à noite. A mamãe pode levar 2, 3 horas da manhã com a criança. Que é isso, a mãe, uma criança que está com um problema de madrugada, ela não tem UBS. É UBS das 7 às 17. Ela tem que ir num pronto atendimento. E muitas das famílias, prefeito, olha, aqui quando tem um problema, nós temos que ir para São Bernardo. Nós temos que ir para São Paulo. Nós temos que ir para outro lugar. Agora, nós temos a PA do Paineiras está atendendo. Lá nós vamos fazer, é a primeira UPA que nós vamos fazer. O Diadema Problema, vocês também podem fazer, igual nós estamos fazendo com as nossas plenárias de participação popular e o Conselho Popular de Saúde. O Conselho Popular de Saúde são conselheiros que são eleitos e que eu falei, eu quero que vocês cobrem a gente. Dentro de algumas semanas, 6 a 7 semanas, vai começar. Nós fizemos um projeto, 15 milhões de reais, demorou 6 meses para fazer um projeto com 22. Hoje, não tem leito de observação lá no tem 5 quebra-galhos, 5 leitos que não estão apropriados. No PA do Paineiras. Era uma UPA, foi fechada. Vai ter 22 leitos nesse projeto novo. Essa nós vamos fazer a toque de caixa, deve ficar pronta até o meio do ano que vem, e vamos transformar o PS Central numa UPA, super UPA. É isso que eu ia perguntar. Super UPA. O Quarteirão da Saúde e PS Central. Exato. O Quarteirão da Saúde, vamos ter 2 conceitos agora. O Quarteirão da Saúde é um grande equipamento de especialidades e que tem agora o Luci Montoro, que foi um avanço que nós tivemos. Foi uma conquista da cidade, porque quando eu cheguei, fazia 2 anos que estava tudo parado, fomos lá, conversamos com o governo do estado, colocamos o Luci Montoro. Nós estamos ampliando agora a atenção para cirurgias ambulatoriais. Só tinha uma sala cirúrgica funcionando quando eu cheguei, então vamos ter as 3 agora funcionando. Fizemos o Lentes do Saber lá, que as crianças recebendo óculos para poder ter um desempenho melhor na escola. Nós vamos agora ampliar, vai duplicar o número de cirurgias eletivas e vai melhorar o fluxo do hospital municipal, porque é o seguinte, o que é cirurgia eletiva? É uma hérnia, é uma cirurgia do olho, é uma pequena cirurgia dermatológica da pele, uma pequena cirurgia ortopédica, e que não é emergência e fica na fila. Então, agora nós vamos ter, e por isso que serve o hospital dia. A gente estava faltando anestesista. Aliás, anestesista está faltando, não é só para o setor público, né? Então nós fizemos uma repactuação. Vamos preparar isso para que o quarteirão, a especialidade, funcione. O que é a esquina, Lucas? A esquina é o PS Central, que funcionava no Redondo, quando as pessoas mais antigas se lembram disso, né? E que agora tem aquela esquina em que muitas vezes se confunde. Quando a pessoa critica, muitas vezes o quarteirão, eu fui no quarteirão, não está funcionando, eu cheguei lá 3 horas da manhã, eu falei, olha, então você não foi lá no quarteirão, você foi no PS Central. Então, como já devia ter acontecido isso em Diadema. Eu vou dizer para você que eu acho que já tinha a ideia de ter feito, eu acho que passou um governo que me sucedeu, que foi o Mário Reale, eu acho que ele tentou fazer. Os 8 anos que me antecederam, pelo contrário, eles não fizeram UPA, fecharam uma UPA que já existia, porque nós estamos perdendo dinheiro. Se a gente habilita o PS Central como uma UPA, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde, você recebe mais recursos. Uma das coisas que eu fui levar para a ministra Nízia, que eu tive contato com ela ontem, é isso. Então, UPA do Paineiras e UPA Central. Aliás, a UPA Central vai ser a primeira a ficar pronta. Vai ficar pronta em março do ano que vem, com 60 leitos, e vai reduzir a demanda lá do PS do hospital. O PS do hospital vai ficar com 2 modalidades só que não vamos conseguir atender aqui, que é obstetrícia, então atender as mulheres, e ortopedia. Aqui, todos os outros tipos de agravo, de transtorno, de doença, vai ser feito aqui na UPA Central, que vai ter 60 leitos e que começa dentro de poucas semanas. Então, e vamos ter a UPA do Eldorado. Diadema está boa só com 3 UPAs, vamos ter uma 4ª também, que está planejada para a região leste, ali em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos. Então, com isso, nós estamos dando resposta agora nesses próximos meses e vamos deixar um planejamento
para o próximo mandato, independente de quem seja o prefeito. Porque o meu papel, se vocês exatamente vão perguntar isso, eu estou me colocando, se tiver apoio eu vou para a reeleição. Agora, uma coisa é certa, esse mandato acaba dia 31 de dezembro do ano que vem. E eu tenho esse compromisso com a cidade. Nós vamos entregar várias coisas que eu falei da saúde e vamos deixar um planejamento. Você vê a questão do hospital. O prefeito anterior falou, deixamos um hospital, deixamos um projeto. Não tinha nada. Nós vamos licitar agora um novo hospital. Aliás, o senhor vai até desalojar o seu gabinete? Vai ficar sem sala, prefeito? Eu vou ser o último a sair, porque o capitão é o último que sai do navio. Não pode ser. Então, eu vou ficar lá. Né? Nós estamos falando, eu tenho brincado com alguns secretários. Já teve alguns secretários que já saíram? É o seguinte, tem secretário lá que parece que não é ser humano. Parece que é uma ostra. Parece que os secretários que é uma ostra ou que é como é que chama aquilo? Um marisco que fica no casco do navio e que não sai dali da sala. Não, mas eu brinquei com eles que é o seguinte, eles precisam ir. Nós estamos remanejando. Então, aquele bloco que vai ser demolido, que é o bloco de 3 pavimentos... Isso da prefeitura? Da prefeitura, porque o hospital novo de Diadema, que é um projeto muito bem feito, 1 ano e meio que nós estamos fazendo, com várias coisas. Depois nós vamos mostrar isso, divulgar, já mostrei para alguns setores. É um projeto de 3, 4 anos para a construção. Eu vou tentar fazer em 3, mas só de projeto foi 1 ano e meio. 220 leitos e no local central. O nosso hospital municipal ele fica a 500 metros da divisa de São Bernardo. O pessoal de Eldorado é difícil para chegar, o pessoal do Jardim ABC, aqui vai ser no centro, do lado do trólebus, com facilidade, com acesso da imigrantes, não é? E um local, e aí eu vou ficar até quando chegar na quinta laje. Quando chegar na quinta laje, vão ser 12 pavimentos, né? Quando chegar na quinta laje, e que tiver muito barulho e tudo, aí nós vamos para algum outro lugar. O prédio onde fica o gabinete do prefeito hoje não vai ser demolido, ele vai ser incorporado ao novo hospital, até por uma questão histórica, de reconhecimento que ali funcionou o passo e tal. E é isso, nós estamos arrumando o hospital velho, o hospital de Piraporinha, reformando cada andar, vamos pintar ele agora. Ele é o seguinte, as pessoas, até eu vi a oposição, né, criticando aí, falando o seguinte, não, eles estão só pintando. Você é contra a pintura? Né? Porque é o seguinte, a pintura dá um aspecto de que lá dentro, é o seguinte, o mais importante é o que tem dentro. É verdade, mas você pode pintar, mas você vai lá dentro da UBS, tá com equipamento, tá com totem, tá com ultrassom que não tinha, tá com sala de vacina, tá com novos remédios, tá com... É isso. Agora, precisa ter as escolas, você vê como elas pintam. Vê aqui, ó, uma coisa que é Diadema Problema. Um Diadema Problema não resolvido ainda. Aqui em frente de vocês. O RECAD. A RECAD foi construída há 20 e tantos anos atrás, e eu entro ali, a moça fala assim, ô prefeito, olha meus baldinhos aqui. Eu falei, o que é? É o seguinte, começa a chover, ela tem 8 baldes. Então ela começa a pôr os baldes onde tem goteira. Então, agora, graças a Deus, o trabalho nosso, nós vamos estar iniciando a reforma, vamos pintar. Você vê como fica feio? Todo o prédio, todo lascado. Então é o seguinte, precisa fazer por dentro, precisa tirar a goteira, mas precisa pintar o prédio. E isso que nós vamos fazer lá no Hospital Municipal. E te falando em específico do RECAD, até voltando da segurança, tá? Mas esse aspecto de abandono, por exemplo, de uma falta de pintura, prejudica na sensação de segurança do munícipe quando ele está circulando, cara. Você não falou da sensação da segurança? Sim. É isso, é a sensação, é uma coisa psicológica, não é? Sabe? É isso. Mas vamos lá. Aliás, dando sugestão de quem quer que seja o próximo entrevistado. A gente está aceitando sugestões, você pode mandar aí os nomes, personalidades, político, músico, enfim, qualquer pessoa que tenha uma atuação legal aqui na nossa cidade, na nossa região, tá sendo pronta para ser recebida aqui. Eu confesso que eu gostaria de entrevistar a tiazinha do 32. A mulher que sai batendo. Já viu essa senhora? Não, ela é uma senhorinha que anda pela cidade. A tiazinha do 32? Ela anda com um pedaço de pau. E aí ela passa falando palavrão e se você responde, ela vai lá e bate com o pau na sua perna. Dá umas pauladas no povo. Então, e quando você está no ônibus
E ela chega mandando você levantar com o pau. Isso, ela chega e fala assim, sai daí que esse lugar eu vou sentar. Então, Nossa, assim, toda... toda empoderada. Eu tenho a sugestão, Bigode, vamos trazer a tiazinha do 32, pô. Justo. Mas leva ela primeiro lá naquele nosso lema tão bonito da Praça da Moça. Eu amo o Diadema. Prefeito, antes do intervalo eu falei que tinha uma pergunta que talvez não seja muito confortável pra você, mas o povo quer saber e o Bigode mandou. E o que o Bigode manda eu sou obrigado a fazer. Então, assim, ó, tem um tema que mexeu com a cidade, é um tema que todo mundo pergunta, que é sobre a taxa do lixo. Prefeito, a taxa do lixo, prefeito. O que é isso, prefeito? Você tá querendo cobrar mais do povo, prefeito? O que é isso? Olha, Lucas, primeira coisa, não tem assunto proibido. E um assunto que a gente sempre tem que debater é um assunto que mais gera polêmica, né? Porque muitas vezes é o assunto que pode também gerar muita fake news e muita desinformação. Então vamos lá. Ó. A gente sabia que estava mexendo num vespeiro. Nós estávamos mexendo numa coisa que ia dar desgaste, né? Então vamos lá. Eu, quando fui prefeito a primeira vez, nós tivemos um projeto aqui na cidade que foi fantástico e, infelizmente, eu lamento que ele retrocedeu e se extinguiu, que foi a municipalização do saneamento, criação da SANED. Criamos a SANED em 95. A SANED nasceu no mesmo dia do aniversário do meu Lucas, o meu filho, 17 de fevereiro. O Lucas é de 17 de fevereiro de 93 e a SANED nasceu no dia 17 de fevereiro de 95. E depois de 2, 3 meses, 2 polêmicas que me trouxeram para falar, prefeito, seguinte, rodízio em Diadema de falta d'água só existe no Eldorado e 2 regiões da região norte. Isso na época? Isso na época, em 95. Vocês vão lembrar disso, você mora aqui há muito tempo, você lembra dessa coisa. Em 95 para 96, Diadema tinha rodízio de água. 2 dias com água, 1 dia sem. 2 dias com água, 1 dia sem. Mas sabe onde tinha isso? No centro não tinha. O centro não tinha rodízio. Eu morava no centro e falei, não tem rodízio no centro. Aí eles falaram, olha, nós temos que fazer uma obra de interceptação aqui, de intersecção, de ligação de uma caixa d'água com a outra, um condutor, em 60 dias nós fazemos isso, e se a gente fizer o rodízio para a cidade toda, tem regiões que ficam 3 dias sem água e 1 com água. Como é que nós, só que vai ter um desgaste com o centro. O que o senhor vai fazer? Não, pode fazer. Se a cidade tem... Agora, quando é que nós vamos parar com esse rodízio? Se os investimentos que fizer daqui 2 anos. Então, nós fizemos as 2 coisas. Nós fizemos rodízio para a cidade toda que não tinha, porque esse é um senso que eu tenho que ter como prefeito. É uma decisão difícil, mas, vamos dizer, aquele cara que lá em Eldorado era 3-1, e 3-1 teórica, porque às vezes ficava 4, 5, os bairros mais altos, Jardim Ivone, aquela região do Jardim Marajá, reuniões da Vila Paulina, ficava 5 dias sem água, 4 dias, porque até encher a caixinha de todo mundo, parava a água. Então, esse cara, alguns, mas muito que era 3-2, ele não falou, bom, eu tive um benefício, mas não, ele não ia para as redes sociais para me elogiar. Agora, o cara que passou a ter o rodízio foi para a rua para criticar. E eu entendo. Eu falei, bom, eu não tinha rodízio e tenho, como é que eu vou falar bem desse prefeito? Né? Mas aí a gente falava, debatia, discutia. Isso então foi uma questão polêmica, fizemos e depois não teve mais falta d'água. Segunda coisa polêmica, que eu já vou chegar na taxa do lixo. Para mim é muito parecido essa coisa. Não tinha, nas favelas de Diadema, que eram mais de 200, tinha água sem relógio. Não tinha hidrômetro e não tinha esgoto. Falei, não, nós vamos pôr relógio nos núcleos habitacionais. Até 10 metros cúbicos ele vai pagar a taxa básica, a taxa social. Mas se ele gastar mais, ele vai pagar igual o cara da frente que mora ali. Qual a diferença na Santa Cruz, de um lado que tem escritura e paga IPTU, e que gastava água da casinha da frente, que é concessão de direito real de uso e que não paga IPTU, mas usa água. E não tinha relógio, o cara não tinha. Então, nós tomamos essa medida que é em favor de uma justiça de políticas públicas e, ao mesmo tempo, de garantia dele como um cidadão. Porque o que acontece? A Sabesp falava, bom, não tem esgoto, ele não paga água mesmo, então esgoto nós não vamos fazer. Então falaram, você vai fazer, nós vamos botar o relógio e nós vamos fazer a rede de esgoto.
E você vai pagar também, a mesma coisa, porque você vai ter esgoto. Então, essa, para mim, é uma questão de justiça tributária. Então, ó, vamos lá. Diadema tinha 92 mil contribuintes com a taxa do lixo. A taxa do lixo sempre existiu, há mais de 20 anos. Ela era cobrada no IPTU, com uma taxa fixa. A última, se fosse atualizar a que nós que recebemos do 2020, do prefeito anterior, hoje estaria 280 por ano. E era dividido em 12 vezes. E o cara podia pagar à vista, então ela sempre existiu nesse valor. Só que o que acontece? Nós temos 160 mil moradias em Diadema, que são 160 mil contas de água, quase 70 mil a mais, e que não pagavam a taxa do lixo, e que onerava aqueles que pagavam. Então nós fizemos um plano, aliás, não vou nem falar da questão legal, existe uma questão legal por trás disso, o prefeito também não, a gente tem que respeitar as leis. A lei do saneamento nova diz o seguinte, os prefeitos têm que colocar numa taxa de lixo o que ele gasta para fazer esse serviço. Sabe quanto que? Então, para nós era 1/3. A gente tem, ao longo do ano, um gasto de aproximadamente 55, 60 milhões com 4 operadores de limpeza urbana na cidade. 60 milhões. E se arrecadava 20 anteriormente. Com essa taxa do lixo que nós instituímos com a conta de água, vai para 30 milhões. 32, um pouquinho menos, um pouquinho mais daqui a metade. Então, porque não dá para dar uma pancada de uma vez de 20 para 60. Então, nós tivemos uma decisão polêmica de tomar a decisão de fazer com quem não pagava pagar, e dentro desse conceito de justiça tributária e de valorização do cidadão. O cidadão é o seguinte, eu pago, eu tenho direito de reclamar. Eu pago e tenho o direito de ter. Então, nós estamos melhorando a questão da coleta de lixo. Passamos a coletar mais de uma vez em alguns núcleos habitacionais que tem problema. Colocamos lixeira, que, aliás, eu peço para o Diadema me ajudar nisso, para a gente ter uma cidade, além de poucos problemas, a gente tem uma cidade pacata, mas educada, né, que não fique destruindo as lixeiras que nós estamos colocando, que foi um outro avanço. Coleta seletiva porta a porta, que não tinha. Os PEVs de entrega voluntária de coleta seletiva para melhorar o meio ambiente. E o que é mais importante é o seguinte, estou falando tudo isso, as nossas intenções eram dentro dessa questão de justiça fiscal, justiça tributária, mas teve problema, teve erros. Isso o pessoal cobra. Teve erros, e aí que é onde vem... Que aumentou o valor, etc. Aí teve erros. O problema é o seguinte, como eu falei da Saned, e quem opera isso hoje é a Sabesp. A Sabesp é uma empresa estadual, o banco de dados dele é lá longe, fica em Pinheiros, a gente tem dificuldade, a gente tinha feito um redutor na conta. Falou, tudo isso vamos implantar, mas só que tem algumas contas que podem dobrar de valor, porque nem sempre aquilo que era... Porque a taxa do lixo era cobrada em função da área de uma residência. Mas aquela área da residência pode ter 20 famílias, ou 20 pessoas na família e que gasta muito de água, então ele vai ter 3 vezes mais a conta. Não. Então, é o seguinte, como nós fizemos no IPTU, tem que ter um redutor. E aí foi a falha que deu... Olha, foram de 160 mil lançamentos, teve mais ou menos 8 mil, 10, menos de 10% que teve esses problemas. E aí, a gente sabe, foi uma reclamação generalizada, a oposição se aproveitou disso, fez um monte de vídeo, isso aí ajuda a amplificar, as pessoas achavam que o problema era enorme, mas o problema é menos de 10%, e nós já corrigimos. Os próprios vereadores, e os vereadores da oposição também, fizeram uma votação de consenso, de falar, é o seguinte, precisaria ter esse redutor, que é da ordem de 25%, então ninguém vai ter uma taxa de lixo acima de 20%, 25% de acréscimo em relação ao que ele pagou ano passado. Acho que essa coisa está equacionada. A gente está vendo já a receita. Eu vou ter esse dado exato para vocês. Depois me disponho aí, a gente pedir para a nossa equipe dar essa informação para vocês, que é o relevante para mim. Nós já estamos chegando a perto de 85% da cidade pagando a taxa. Então, mostrando que o cidadão falou, bom, a pessoa está pagando, mas não está pagando. Eu acho que é uma coisa que nós estamos discutindo, inclusive com o Ministério Público, que eles estão falando, olha, precisaria ter uma separação para as pessoas não terem problema de corte d'água. Nós estamos avaliando o que é para garantir essa situação, para o cidadão realmente pagar. Aqui a água,
nós seguimos a legislação federal. A legislação federal fala isso, né, de que você tem que ter, pode usar, agora inclusive pode usar a conta de luz, pode usar a conta de água, de luz para fazer o pagamento da taxa de lixo. Então, estamos corrigindo, tem um 0800, eu tive na central de atendimento, nosso pessoal está atendendo, teve algumas situações em que as pessoas não se sentiram adequadamente atendidas, nós tivemos um espaço lá para elas reclamarem, uma espécie de uma ouvidoria, tem o nosso telefone 0800, o Colab, onde nós fizemos todo o conjunto de informações da prefeitura para esclarecer esses casos que teve um aumento além do que estabelecia a lei, que não podia ser mais de 25%. Tá? Então, é o seguinte, eu não fiquei contente de nós termos, eu gostaria de nós termos uma redução de dívidas, de impostos, né, principalmente de cobrança de impostos novos, nem estou dizendo isso, de não criarmos impostos, da gente ter a condição das pessoas já vivem com dificuldade. Por exemplo, na questão, que é um outro tema polêmico aqui que nós fizemos, catraca de ônibus. Eu já ia perguntar. A prefeitura está devolvendo, nós estamos devolvendo para o cidadão aquilo que é, infelizmente, o seguinte, o governo do estado não tem a sensibilidade, não tem política adequada para essa área. Eu insisti, nós conversamos diversas, falei com o governador, e eles ficaram me enrolando. Não, tá certo, prefeito, a questão tecnicamente está resolvida, a questão é política, e a questão política não avançava. Então eu falei, então eu vou tomar uma decisão, não é a melhor, mas equacionamos a questão da catraca. Hoje são perto de 6 mil pessoas que têm o Integra, a gente devolve para o cidadão aquilo que ele está pagando, na minha opinião, a mais para o Estado. Nós devolvemos porque nós queremos que o cidadão de Diadema utilize o sistema municipal. Muitos deles estão migrando para outros sistemas e para nós é importante que funcione direitinho, que eles utilizem o sistema municipal para que ele tenha escala, para que ele tenha as condições de sobreviver. Então hoje a prefeitura dá dinheiro para o cidadão. Exato, nós devolvemos para ele aquilo que ele paga mais, que é 1,15 da catraca, e que nós estamos agora devolvendo para esse cidadão. Quando chega em 10 passagens, a gente tem um crédito e ele pode usar esse crédito para usar o sistema municipal de transporte. Tá? Legal. Nós estamos chegando, acho que aqui na parte final do nosso podcast, mas antes eu gostaria de te dar um presente que o Bigode te mandou, para você ter ali próximo de você, de preferência ali, quando você for dormir, você ter lá, você e a Dona Inês, lembrar da gente que você esteve aqui. Deixa eu pôr num gabinete. Quando eu estiver cuidando da cidade. Prefeito, é uma almofadinha simples. Opa. Que está dizendo aqui, ó, não é fácil sobreviver nessa pacata cidade, para que você lembre da gente, lembre da nossa cidade, que cuide da nossa cidade e que consiga resolver os problemas da nossa cidade. O nosso lema era Felipe resolve. A gente tem resolvido muitos problemas, mas a gente não tem a pretensão de acabar com os problemas. Né? Os problemas vão ser, inclusive, diminui a dimensão. Então, eu quero chamar para você que eu vou colocar essa almofada sempre para ter esse alerta. E para mim, quando eu leio aqui Diadema problema, eu vou botar na minha cabeça assim, Diadema, se Deus quiser, com o nosso trabalho com menos problemas. Muito obrigado, bom. Viu? Obrigado. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por participar dessa estreia. Deixar aqui, ó. Obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sei da sua agenda, sei dos compromissos e é sempre muito bom contar com o senhor, principalmente nesse momento de estreia. Parabéns para vocês. É isso que nós queremos, tratamento com questões concretas, reais. Temos contradições, as críticas são importantes, a prefeitura não é perfeita, ela comete, tendo intenção de acertar, mas comete erros e a gente tem que ter a grandeza de corrigir esses erros, que eu espero que cada vez mais sejam menores em menores quantidades, porque nós queremos isso, uma prefeitura que seja um bem para o cidadão, porque nós trabalhamos para a cidade ser melhor, a cidade ter mais direitos, e a comunicação, esse trabalho que vocês fazem aqui é fundamental. Chame mais gente, se precisar, nossos secretários, se vocês quiserem, o secretário de Segurança, que é uma questão grave e importante para a cidade, a questão da saúde, que a população sempre, né, exige de nós, colocar os nossos auxiliares. O prefeito, eu tenho plena consciência que eu tenho o meu papel, né, de liderar essa equipe, mas fundamentalmente para que a coisa funcione tem que ter uma equipe apaixonada, competente, responsável, né, e ninguém faz nada sozinho.
tá aqui, né? Vocês sabem disso, nós estamos aqui conversando, tem gente cuidando da câmera, tem gente cuidando, né, do som, e então a gente tem um coletivo que também toca a prefeitura e está à disposição para fazer esse debate com vocês. Olha que a gente vai cobrar, hein, prefeito? Pode cobrar, vocês ajudam o governo a melhorar. Tá? As pessoas têm cobrado bastante da gente para que a gente faça esse intermédio, essa ligação para te perguntar. Então eu gostaria já deixar aí um convite para que daqui a um tempo você volte, porque eu tenho certeza que depois desse nosso bate-papo, outras questões vão surgir, então já fica, nem que eu mande para você lá e você possa responder para que a gente possa informar a população de Diadema. Então fica o convite, e o secretariado, ó, o prefeito autorizou, hein? Pode chamar e convidar. Ripa nos caras, porque nós vamos melhorar ainda mais, tá bom? Abraço. Obrigado, prefeito, muito obrigado. Parabéns. Obrigado a toda a equipe. Um abraço pro Bigode. A próxima vez vocês trazem ele para conversar com a gente, tá bom? Vou trazer o Bigode, sim. Obrigado, prefeito. Fique com Deus. Abraço. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que a gente tá aqui semanalmente com convidados especiais, batendo esse papo, discutindo a nossa cidade, a nossa região. E você pode contribuir, mandando a sua sugestão de convidado, a sua sugestão de perguntas para os nossos entrevistados. E claro, sempre acompanhando no Facebook, no Instagram e no YouTube. Valeu, Lucas! Obrigado, Fidelis. Tamo junto. Bigode, a gente fez a nossa parte. Mostra pro povo e manda as perguntas que a gente vai... Todo mundo que senta aqui, a gente vai fazer as perguntas que a nossa pacata cidade tanto quer saber. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima. Até, tchau, tchau!